Meus amados irmãos, queridos, que a graça de Cristo esteja mais uma vez derramada sobre as nossas vidas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Vidas em Cristo. Já pedimos que você possa compartilhar esse vídeo, dar o joinha aí, se inscrever no nosso canal. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus disse que, da seguinte forma: eu não vim abrogar a lei, eu não vim anular a lei, mas eu vim cumprir a lei. Para a nossa reflexão, nós precisamos voltar lá no Velho Testamento, nos dias de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, após sair do Egito com o povo, aquela ministração de Deus poderosa, que foi a coisa mais linda, o agir de Deus para resgatar Israel da escravidão do Egito, algo realmente tremendo, glorioso, majestoso, e o povo viu a glória de Deus manifestando. E aquela ação de Deus foi uma resposta de Deus a um clamor que o povo estava no Egito. Então eles viram Deus ouvindo o clamor, manifestando o seu amor por eles e o poder para resgatá-los de lá. Então Deus, ali no Monte Sinai, estabelece a sua lei, né? Os chamados 10 mandamentos. E aquela lei, 10 mandamentos, Deus as deu ao povo para que o povo as obedecesse em resposta ao que Deus havia ali feito. Era para que o povo obedecesse aquelas leis por amor ao Senhor. Eles que tinham sido alvos do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, em resposta agora, Deus concede eles ali a lei, que era uma conduta de vida, conduta moral, para que eles então pudessem vivê-las por amor. Mas infelizmente o povo não entendeu isso. O povo recebe a lei e não compreendeu que o que Deus queria não era um povo seguindo a lei por medo de Deus, mas por amor. Então Moisés, vendo a negação do povo à lei de Deus, aos 10 mandamentos, estabelece todos os preceitos da lei, que são 600, poucos artigos, e é um código civil de conduta, em resposta à atitude do povo que não obedecia os 10 mandamentos. Então estava lá, não matarás, e no Código Civil estava escrito, se matar, vai acontecer isso. Não roubarás, mas se roubar, vai acontecer isso. Não adulterarás, mas se adulterar, vai acontecer isso. E assim sucessivamente. Pois bem, vem Jesus. Vem Jesus e ele chega e o povo estava vivendo da seguinte forma. Eles obedeciam à lei por medo dos resultados da transgressão da lei. Eles não obedeciam a Deus por uma devoção, por um amor, mas pelo medo do juízo, daquilo que estava estabelecido. E chega Jesus, no meio desse quadro onde estava a lei, estavam os religiosos, e entre a lei e os religiosos, um relacionamento de medo e de juízo de todas as coisas terríveis que aconteciam em Israel. E Jesus chega e ele diz, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus agora ele traz uma mensagem que não era a mensagem do medo, do terror. Olha, se você fizer isso, não. Jesus traz agora uma mensagem que era a mensagem do amor. A mensagem de Jesus era transformadora. E foi uma mensagem que confrontou aqueles religiosos que davam dízimo até do hortelã, como disse Jesus, mas não havia dentro deles o amor verdadeiro, genuíno a Deus.
Porque quando nós lemos os 10 mandamentos, nós vamos ver que as leis dos 10 mandamentos estava relacionado a um amor a Deus e a um amor ao próximo. O não fazer dos 10 mandamentos era para o respeito dos relacionamentos. E aquele povo agora entra em contradição com Jesus, porque Jesus falava agora de viver regrado pelo amor, pelo respeito, e não por medo. E aquele grupo de pessoas não aceitou o que Jesus pregava. Foi onde Jesus foi muito duro com os fariseus, com os sacerdotes, mesmo os amando. Jesus deu palavra para eles muito duras, os chamando de hipócritas, de sepulcros caiados, e ali mostrava que por fora do cumprimento da lei, daquilo que era visível, estava tudo certo, mas por dentro estavam mortos espiritualmente. E a igreja do Senhor foi estabelecida nessa mensagem do amor, que o relacionamento do homem com Deus não é um relacionamento de terror. Olha, se você não amar a Deus, você vai sofrer a sanção. Se você não amar o seu irmão, você vai... Não. O relacionamento do homem com Deus agora era um relacionamento onde o homem, em uma resposta ao que Deus fez na sua vida, lembramos do Velho Testamento, da saída do Egito, Deus primeiro opera o milagre, primeiro resgata o povo, primeiro manifesta o seu poder ao povo, para depois dar os 10 mandamentos. O desejo de Deus para nós, no nosso relacionamento com Deus, não é um relacionamento de juízo. Eu vou seguir a Deus por medo, porque senão eu vou, por exemplo, para o inferno. Quantas pessoas dizem que precisam servir a Deus por medo do inferno? Mas não é isso que Deus quer da sua igreja. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser por amor. E quando nós vemos o início da igreja primitiva ali, os primórdios da igreja, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a resposta ao evangelho, né, a mensagem de Cristo, o amor. O amor às pessoas por Cristo, entre os irmãos, era tão grande que eles fizeram coisas que nem era doutrina, nem era ensino, vendiam tudo que tinha e vamos dividir, porque eles sentiam a dor do mais pobre, eles sentiam a dor da viúva desamparada e eles queriam partilhar de qualquer maneira, porque havia um amor entre eles muito grande. Não era a doutrina fazer isso, mas eles sentiram de fazer, abriram mão dos seus valores. E no passar dos dias, onde o ser humano habita, as dificuldades vão surgindo. E nós já vamos ver Paulo lá na frente, ele começa a doutrinar a igreja, falando, olha, nós temos a liberdade em Cristo. Nós não fomos chamados por Cristo para sermos prisioneiros, para sermos escravos da lei, o que for. Nós somos chamados para sermos livres. Mas olha, não deem razão nessa liberdade para dar lugar à carne. Nós precisamos ser espirituais. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, nós não devemos nos submeter a Deus por mandamentos da lei. Nós devemos nos submeter a Deus por amor. Paulo, então, começa a doutrinar a igreja, começa a ensinar a igreja aquilo que era a conduta do cristão. E ele fala, por exemplo, Gálatas capítulo 5, ele fala das obras da carne. Olha, não se engane, a inveja, o adultério, a idolatria, a ira, a contenda, as bebediças, essas coisas semelhantes a essas que a carne gosta. Olha, quem vive disso aí não vai entrar no céu, não. Paulo, então, começa a mostrar para a igreja que nós não estávamos debaixo da lei para sofrer um juízo aqui, mas que a resposta ao evangelho, ela se revelava na mudança de vida, na mudança de atitude. Paulo aos Coríntios estava falando do que estava acontecendo ali. Havia irmãos que estavam indo perante a juízo com outros irmãos por problemas. Até problemas dentro das próprias igrejas. Eles iam a juízo e Paulo falou, que é isso? Vocês não se enganem. Nós cristãos não vivemos assim. Olha,
Vou mostrar para vocês, não vai entrar no céu isso não. Não vai entrar no céu quem vive dessa forma. Não se engane, não vai entrar devasso, não vai entrar idólatra, não vai entrar... E ele começa a falar. Então ele vai ensinando a igreja que nós temos um relacionamento com Deus. Um relacionamento que se manifesta agora nessa transformação de vida. Irmãos, isso é lindo demais o que Jesus está nos ensinando. Porque, veja bem, nós não... o cristão, ele não vive para agradar a Deus com palavras. Nós louvamos a Deus, é gostoso, você profere uma palavra de adoração a Deus, tudo isso é muito bom. Deus recebe, sim. Mas o que mostra o nosso relacionamento com Deus verdadeiro é a nossa obediência a Deus por amor, não por imposição, não por medo do inferno. Então nós precisamos aprender isso. Nós precisamos resgatar isso. É muito comum. Nós vemos o Evangelho, hoje nós vemos muitas das vezes o terror. Ele é colocado nos seus membros. Se você não fizer isso, você vai para o banco. Quantas pessoas às vezes obedecem ao pastor em algumas determinadas orientações que a igreja tem, por medo que se não fizer, o pastor vai usar a disciplina, né? O castigo, porque você não está fazendo aquilo ali. Pode até acontecer da igreja visível estar andando certinho, porque é um regime totalitário ali dentro? Pode. Mas não é isso que Deus quer da sua igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é um povo que ama o Senhor e que vive pelo amor. É muito comum nós vemos dentro da igreja, quando um membro passa por um deslize, que ele fracassa nesse amor, e ele passa por um pequeno deslize, seja qual for, outros membros querem o juízo dessa pessoa. Não, tem que dar disciplina, tem que pôr, sem saber qual o relacionamento, como foi o diálogo do pastor com essa pessoa, como foi o arrependimento dessa pessoa, sem saber a dor dessa pessoa, mas de cá, sem nunca ter aproximado dele para dar um abraço, para dizer, meu irmão, olha, eu sei que você passou por isso, mas eu vou te ajudar a caminhar, eu vou orar com você, nós vamos nos fortalecer. Mas ficam tristes porque o pastor não exerceu juízo sobre o outro. Então nós vemos dois erros graves. Nós vemos o erro grave de quem cometeu o deslize ali na sua fraqueza, mas do irmão que se acha forte, mas que na verdade quer juízo do outro. E às vezes são pessoas que estão lá muito bem estabelecidas dentro da igreja, cantando, louvando a Deus, pregando nos púlpitos. Isso não é evangelho. Isso não é a igreja de Cristo. Paulo, quando estabelece o que é certo e errado, não era para colocar, e diz que quem vive dessa forma não vai entrar no céu, não era para colocar medo, mas era para mostrar para a igreja que a nossa mudança não pode ser como a dos fariseus, que servimos a Deus com o jugo da lei. Quantas pessoas foram tiradas do jugo do pecado, do vício, da prostituição, das drogas, e foram para uma igreja e puseram o jugo da religião em cima dele. Quantas pessoas têm sofrido isso? A prisão religiosa. Quantas pessoas? Conheci um pastor, tinha um culto de oração, 6 horas da manhã na igreja, que ele fazia chamada de quem estava no culto. E as pessoas ficavam com medo de não ir e sofrer sanção do pastor. Até o próprio pastor, quantas das vezes o pastor ele se acha o dono do rebanho, uma autoridade arrogante sobre o rebanho. Também não é isso que é o evangelho. Meus irmãos, Jesus nos ensina o amor. Eu aprendi uma frase. Nós temos um evento que nós participamos e há um lema nesse evento. Está escrito nas nossas camisas: amar com o amor de Jesus é possível. Eu vejo, meus irmãos, que muitas vezes a gente veste essa camisa, a gente devia ter vergonha de vestir com as nossas atitudes.
É muito sério eu dizer que amar com o amor de Jesus é possível e de repente no meu coração eu só sinto o meu relacionamento com Deus está baseado em liturgia, está baseado em medos, porque se eu não fizer eu posso sofrer o juízo. Nosso relacionamento com Deus é o amor, é a graça. O pecador, irmãos, ele precisa ser abraçado. O pecador, para vencer o pecado dele, ele precisa ser amado. Ele precisa ser confrontado pelo Espírito Santo. Mas ele precisa ser amado pelos irmãos. Quem confronta o pecado do pecador é o Espírito Santo. Nós, como igreja, temos só a missão de transmitir aquilo que a palavra de Deus ensinou. Eu tenho uma luta muito grande com pastores que escolhem alguns tipos de pecados ali para pregar e deixam o resto de lado. No rol que está escrito que adultério é pecado, está escrito que a mentira também é pecado. No rol que está escrito que os efeminados, ser efeminado é pecado, também está escrito que a avareza é pecado. No rol que está escrito que matar é pecado, também está escrito que falar mal do irmão é pecado. Precisamos viver o evangelho de uma forma mais plena. Devemos largar de ser hipócritas e abraçar o evangelho com essa graça. Abraçar o pecador, abraçar o irmão no seu momento difícil, cuidar dele, abraçar ele. Na hora que estiver bem, se ele cometeu algo que precisar de uma disciplina, e vai passar pela disciplina agora forte, amado, cuidado. O evangelho é para ser vivido pela graça. Israel falhou no seu relacionamento com Deus. Veio Jesus, estabelece a igreja. A igreja de Cristo é perfeita. Aí o homem vem e estabelece o sistema religioso. Posso até dizer que estabelece o cristianismo. Não foi Jesus Cristo que estabeleceu o cristianismo. Jesus Cristo veio e trouxe o evangelho para que o homem pudesse viver em novidade de vida, em uma nova vida. O homem vem e estabelece o cristianismo como um novo sistema religioso. E dentro desse sistema religioso, o homem se apodera dele para ver o que nós estamos vendo acontecendo. Coisas ridículas nos púlpitos das igrejas, adultério, prostituição, vícios, pedofilia. Meu Deus. Meu Deus. Avareza, mentiras. O evangelho é mais do que isso. Quando as pessoas hoje estão desiludidos com frequentar a igreja, são chamados desigrejados. Poucos dias conversava com alguém, ele falava mal dos desigrejados, eu fiz uma pergunta, mas quem é o culpado dos desigrejados? Ele não soube responder, eu falei, os igrejados. Os igrejados são culpados dos desigrejados. Porque viver no sistema religioso e muitas vezes com orgulho de que já estou no céu, eu tenho certeza da salvação, eu estou no céu, com uma conduta de vida toda perniciosa, cheia de mágoa, cheia de juízo, cheia de arrogância, cheia de soberba, cheia de egoísmo. As pessoas querem só para si, as pessoas não querem dividir. Mas o evangelho é muito lindo. Que Deus nos ensine a viver mais do que está aí. Que o Senhor nos ensine a viver o evangelho na sua simplicidade. Onde o amor reina, o amor impera. Aí a graça de Deus manifesta. Onde o abraço cura a ferida e o Espírito Santo trabalha no pecado. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Não é pastor com disciplina. Não é o pastor fazendo medo do inferno. Não é o pastor fazendo medo, não. É o Espírito Santo. A missão do pastor é ensinar a igreja que é certo, que é errado, com amor. E o Espírito Santo, então, trabalha nos corações para convencer.
Aí alguém diz, mas isso não dá certo porque as pessoas não obedecem. Então você use a lei e crie mais um sistema religioso, cresça o sistema religioso. O problema, meu irmão, o que me faz medo é aquele dia que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Ah, Senhor, mas eu profetizei. A gente poderia fazer aqui, acrescentar um pouquinho aqui, né? Ah, Senhor, eu profetizei, eu orei, eu louvei o teu nome, eu te adorei, eu dancei, eu glorifiquei, eu fiz tanta coisa no teu nome. Eu não conheço você, porque você não abandonou o pecado, você não entendeu o que é o evangelho, você não viveu por amor. Mas viva a plenitude do evangelho dentro de você, dentro de nós. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra possa ter ajudado a compreender um pouco mais do Evangelho, para viver o Evangelho na sua pureza, na sua grandiosidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê aí o gostei, inscreva-se no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.